Olá, pessoal. O professor Rafael Barros falando aqui, professor de física. E eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre vetores, né? Nossa aulinha de hoje vai ser uma aula sobre vetores. E é uma ferramenta muito importante. A gente precisa dela o tempo todo na física, porque a física está recheada de grandezas vetoriais. Tá? Então, hoje a gente vai ver como é que funciona, quais são as operações que a gente tem que fazer para que possamos usar da melhor maneira possível essa ferramenta, que são os vetores. Tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre vetores. Vou botar aqui. Tá aqui. Então, vamos ao conteúdo. Tá? Então, os vetores. O que são os vetores? Né? A gente tem que os vetores são uma entidade matemática, geométrica, tá? Que é um segmento de reta orientado e que nós vamos representar esses vetores como a grandeza, né? Os vetores em si, como sendo uma letra, e aqui em cima a gente coloca essa setinha, que é a notação de vetores. Tá? Então, toda vez que você quiser representar um vetor, você vai colocar uma letra com uma setinha em cima. Então, aqui embaixo eu tenho o vetor e essa letra V, sem a seta em cima, ela representa o módulo do vetor. Então, eu tenho o módulo, a direção do vetor, que é essa reta, o suporte, né, onde ele fica apoiado, e o sentido, é para onde ele aponta. Né? Para onde a seta, a ponta dessa setinha aqui, a ponta desse vetor está apontando. Então, olha. Vou passar aqui. Um pouquinho aqui. Vamos para o próximo slide. Então, na física nós temos duas grandezas, né? Dois tipos de grandezas. As grandezas escalares, que são aquelas grandezas que não precisam de direção e nem de sentido. Você só precisa do módulo da grandeza para que ela fique bem definida. Tá? Então, por exemplo, massa. Massa é uma grandeza escalar. Você não precisa saber a direção e o sentido. Basta que você saiba o valor da massa, que ela já está bem definida. Temperatura, energia, tá? São grandezas escalares. Trabalho, você só precisa saber o valor dela. Agora, as grandezas vetoriais são aquelas grandezas que precisam do módulo, né? E aí o que é o módulo? É o valor numérico do vetor. O valor numérico desse vetor, né, seguido da unidade de medida, ele representa o módulo do vetor. Então, se eu falo, por exemplo, eu tenho uma força de 8 newtons. 8 newtons, que é o número, né? E a unidade, ela representa o módulo desse vetor. A direção é a reta onde esse vetor está localizado. É a reta suporte. A direção pode ser vertical ou horizontal. Se estiver inclinada, o que você vai dizer é que o vetor faz um ângulo de tantos graus com a horizontal ou faz um ângulo de tantos graus com a vertical. Essa é a direção. E o sentido? O sentido é para onde esse vetor aponta. Trata-se de para onde o vetor atua de acordo com a sua direção. Assim, os sentidos podem ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para leste, para oeste, para norte, para sul. Isso vai depender do vetor que você tem na questão que você está trabalhando, certo? Então, olha, a gente já sabe a diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. E as operações que nós vamos fazer? A gente, assim como trabalha com os escalares, faz operações com os escalares, nós fazemos também operações com vetores. A primeira delas é o produto de um vetor por um escalar. E aí você observa o seguinte: se esse escalar que está aqui na frente, que eu estou chamando de alfa, ele for positivo,
o vetor mantém o seu sentido. Se esse escalar que está aqui na frente, o alfa, for negativo, o vetor inverte o sentido. Então, vamos supor que eu tenho aqui o vetor v e eu multiplique esse vetor v por 3. Multipliquei por 3. Ele vai ficar 3 vezes maior, porém, mantendo a direção, o sentido dele, desculpa, mantendo o sentido. Se esse meu alfa for negativo, então esse vetor mantém a direção, só que o sentido que ele assume agora é um sentido oposto ao que eu tinha antes. Esse sinal negativo aqui, ele me garante que o vetor vai inverter o sentido. Então essa é a primeira operação, multiplicação de um vetor por um escalar. A minha segunda operação aqui é a soma vetorial. Eu vou fazer essa soma vetorial usando a regra do polígono. Vamos supor que eu tenho aqui 3 vetores, V1, V2 e V3. E aí eu queira somar esses 3 vetores. Como é que eu represento o vetor resultante, o vetor soma? Então eu vou colocar aqui, ó, V1, V2 e V3. Eu vou colocar esses vetores em sequência. Eu vou colocar a extremidade do V1 ligado à origem do V2 e a extremidade do V2 ligado à origem do V1. E aí eu caio nessa figura verde aqui, ó, V1, V2 e V3. E como é que eu vou representar o meu vetor soma? O meu vetor soma, ele vai da origem de V1 até a extremidade de V3. Essa é a regra do polígono. Tá? Essa é a regra que nós vamos usar para somar vetores. Uma delas. Eu tenho outra regra de soma de vetores, que nós vamos ver mais à frente. Olha, o próximo método para somar vetores aqui, olha. Agora eu estou somando vetores de mesma direção. A ideia é a mesma. Eu vou pegar a extremidade de V1 e vou ligar a origem de V2. Fiz isso aqui, ó. O meu vetor resultante, o meu vetor V1 mais V2, ele é dado por esse vetor azul. E observa que, se eu quiser calcular o módulo do vetor azul, o vetor resultante, basta que eu some o módulo de V1 com o módulo de V2. O módulo do vetor resultante é exatamente a soma desses dois módulos aqui. Lógico que nós estamos trabalhando com soma de vetores na mesma direção. Isso quer dizer o seguinte, que numa mesma direção, os vetores podem apontar para o mesmo sentido ou para sentidos opostos. Se eles apontarem em sentidos opostos, eu vou ligar a extremidade de V1 na origem de V2. E aí eu tenho esse desenho verde aqui, ó, para a esquerda, depois para a direita. E o meu vetor resultante, ele é calculado fazendo o módulo da diferença dos vetores. Né? A diferença do módulo do vetor 2 menos o módulo do vetor 1. Está aqui, ó. Peguei o valor do V2 e subtraí do V1. E aí eu tenho o módulo do meu vetor resultante. Vamos agora ao próximo slide. E aqui é a outra regra que eu falei para vocês. A regra do polígono. Desculpa, a regra do paralelogramo. A regra do polígono foi anterior. Essa é a regra do paralelogramo. No anterior, nós colocávamos os vetores em sequência. Eu botei a extremidade de V1 na origem de V2. Agora, na regra do paralelogramo, eu vou juntar as origens. Então, o primeiro passo que você vai dar é posicionar as duas origens aqui, ó, juntas. Tá? Você vai colocar
as duas origens no mesmo ponto. Segundo passo, você vai traçar retas paralelas a cada um dos vetores. Observa aqui, ó, que essa reta pontilhada horizontal, ela é paralela ao vetor V1. Essa reta pontilhada aqui, ó, inclinadinha, ela é paralela ao vetor V2. E o meu vetor resultante? O meu vetor resultante, ele liga a origem dos vetores até o encontro dessas retas que eu tracei, dessas retas auxiliares que eu tracei aqui. Ó. Então, esse meu vetor roxinho aqui, ele é o meu vetor resultante. E como é que eu encontro o módulo desse vetor resultante? Eu uso a lei dos cossenos. Vou botar aqui que o vetor resultante, ele é a raiz quadrada de V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1 vezes V2, multiplicada pelo cosseno de θ. Quem é esse cosseno de θ? Esse cosseno de θ, né, na verdade, esse ângulo θ, ele é o ângulo formado entre os dois vetores. E aqui nós temos o segundo método para soma de vetores. Tá ok, pessoal? Então, nós vimos agora vetores e os dois métodos que nós podemos usar para escrever um vetor resultante, calcular o módulo desse vetor resultante. Tá ok? Um grande abraço, bons estudos para vocês.